Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo. Com este verso, o poeta Carlos Drummond de Andrade representou em dimensão simbólica a importância das mãos para a humanidade. Este mundo sugerido no poema é, na verdade, a civilização criada pelo homem. Um mundo que deve muito às nossas mãos e à capacidade de trabalho que elas permitem. Para que este mundo criado pelo homem possa ser usufruído, é importante cuidar de nossas mãos. Mesmo no universo automatizado e da realidade virtual, as mãos são os instrumentos por excelência com que fazemos funcionar as máquinas e computadores. As mãos do trabalhador, de qualquer trabalhador, são ferramentas fundamentais e precisas. Praticar a prevenção de acidentes é fazer avaliação do ambiente de trabalho, conhecer os riscos potenciais e reais para o trabalhador e propor medidas que neutralizem esses riscos. Quando não puderem ser removidos, os riscos serão pelo menos minimizados através do controle na trajetória. Isto é, evitando-se o contato direto do trabalhador com aquilo que representa perigo de acidente. Um dos problemas sempre presentes é o chamado ponto de pinçamento. Um pequeno espaço entre 2 objetos em movimento ou entre um objeto em movimento e outro parado, onde há pouco espaço para manobra e para a colocação de mãos. Outro risco é o contato direto com os locais quentes. Máquinas com partes giratórias também são perigosas, pois podem agarrar os dedos ou unhas, causando lesões. Os traumas físicos em um ambiente de trabalho envolvem riscos nas máquinas, nas ferramentas, ergonômicos e elétricos. Sempre que possível, controles de engenharia já foram previstos para evitar estes traumas. No caso do contato com produtos químicos perigosos, há treinamento nos procedimentos especiais de manuseio. No entanto, em muitos dos casos, faz-se necessário o uso do EPI. Norma Regulamentadora número 6, NR6. Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, o empregador é obrigado a fornecer gratuitamente EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Nos diversos riscos existentes nos ambientes de trabalho, por exemplo, nós temos as luvas para a proteção das mãos, que são os membros superiores. Você tem luvas para abrasão, para corte, para calor, para frio, para choque elétrico. Por exemplo, uma luva utilizada para abrasão pode ser esse modelo aqui, dependendo do tipo de material que você vai estar utilizando. Já se for um trabalho de corte, você pode estar utilizando essas luvas que têm fio de poliamida e algumas até têm fios de aço nessas luvas aqui para os trabalhos de corte. Ou então, um açougueiro que trabalha com serra, tudo para serrar osso, por exemplo, essas luvas que são de malha de aço. Tá? Para frio, também você tem esse tipo de luva aqui, por exemplo, para o trabalhador que manuseia gelo. A luva tem um revestimento interno, com material tipo algodão, e também ela tem um material antiabrasivo na sua palma. Ou então, trabalhos com calor, que você tem esses diversos tipos de luvas, dependendo do nível de temperatura que você está utilizando. Lembrando que para usar a luva depende também de saber qual é o tamanho da mão do trabalhador. Estas são as luvas para produtos químicos. Por exemplo, nos ambientes de trabalho existem diversos tipos de produtos químicos e também existe uma luva específica para cada tipo de produto químico. Por exemplo, luva de PVC para uso com ácidos e álcalis. Por exemplo, trabalho em galvanoplastia. Luvas para solventes orgânicos. Por exemplo, luva de PVA. Porém, essas luvas são hidrossolúveis. Quer dizer, não podem ser expostas à água. Luva de neoprene para uso com produtos orgânicos e ácidos e álcalis. Por exemplo, pode ser utilizada nas indústrias petroquímicas. Luvas nitrílicas. Luvas para ser utilizada com ácidos e álcalis e solventes orgânicos.
são as luvas, por exemplo, utilizadas em fábricas de bateria e para pintura. Uma luva muito boa para esse tipo de produto orgânico. Luva de cobertura, uma luva que deve ser utilizada sempre com uma luva por baixo. Ela sempre está utilizada por cima dessas luvas. Podem ver que parece uma luva grande, mas não é. É que ela deve ser utilizada com uma outra luva por baixo. Também para os solventes orgânicos aromáticos, existe uma luva específica, que é uma chamada luva de Vuitton. Por exemplo, um aromático é o benzeno. E também tem as luvas de borracha natural, que ela serve muito bem para produtos químicos, como os ácidos e álcalis. Para os riscos biológicos, existem as luvas de procedimento e luvas cirúrgicas. Para quem tem problema com alergia ao látex, hoje já existem as luvas sintéticas, por exemplo, as nitrílicas e as luvas de PVC. Quando for utilizar uma luva, é importante você saber qual é o tamanho da sua mão, se é adequado com o tipo de luva que está usando. Por exemplo, para os produtos químicos, também você deve estar sempre atento qual é a natureza química do produto químico, importante verificar o tamanho da luva de acordo com o tamanho da tua mão, e isso tudo deve fazer parte de um programa de treinamento ao usuário, que é obrigatório o empregador passar essas informações para o usuário. Para provar a sua adequação às situações de risco, os equipamentos de proteção precisam ser submetidos a testes de resistência. Antes de realizarmos os testes em laboratório, podemos fazer exames visuais nas luvas para verificarmos se elas não têm furos ou imperfeições nas luvas, como por exemplo essa aqui. Ao enchermos, constatamos que ela já tem um furo, portanto nem há necessidade de ser utilizada. Um dos testes realizados é o teste de resistência a produtos corrosivos, para assegurar que o material não será danificado quando entrar em contato com produtos como ácido sulfúrico ou hidróxido de sódio. Já o teste de resistência à eletricidade é feito para garantir ao trabalhador proteção contra choques. Neste teste, as luvas são submetidas a uma voltagem elevada e devem resistir pelo menos por 3 minutos. Vamos analisar agora o que aconteceu na luva após o teste. A luva houve uma perfuração na luva e, portanto, essa luva é inutilizável. Lesões nas mãos podem durar a vida toda. Qualquer EPI sem condições de uso deve ser imediatamente substituído pelo empregador. A vida útil do equipamento tem que ser responsabilidade do usuário, mas desde que este tenha recebido treinamento apropriado. O empregador é o responsável legal, pois o uso incorreto do equipamento pode ser consequência de falta de treinamento. Obedeça sempre às regras de segurança determinadas pela empresa. O EPI não protege de todos os perigos, mas pode ser a diferença entre um desagradável acidente e uma vida com saúde, feliz e produtiva.